Autoavaliação de competências. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corguzinho aqui, e muito obrigado por sua audiência. Bom, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma aula que eu tirei do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. É uma aula muito importante. Por quê? Porque eu quero compartilhar com você uma análise que você vai fazer com você mesmo para que você possa descobrir se aquilo que você oferece para o mercado realmente condiz com o que o mercado está buscando. Ou seja, uma vez que você se apresenta no mercado, você vai colocar um preço, um preço sobre o valor do serviço que você oferece. Esse preço ele tem que estar compatível com aquilo que você oferece, porque se não estiver, o mercado simplesmente vai rejeitar a sua oferta. Então, uma maneira que você tem para você descobrir se você realmente vale aquilo que você pede é você olhar para si mesmo, não é olhar para o mercado, não é, e olhar para si mesmo, para tudo que você está fazendo e olhar para si mesmo e descobrir, será que aquilo que eu ofereço tem valor de verdade para o mercado a ponto de fazer com que as pessoas que estão lá no mercado me paguem aquilo que eu penso que eu mereço? Faz sentido para você? Se faz sentido para você esse vídeo, já deixa o seu like agora. Isso ajuda bastante o canal, fortalece o canal, mostra para o YouTube que o conteúdo tem valor e pode ajudar outras pessoas também. Mas vamos parar com enrolação e vamos direto para o conteúdo. No livro Quem Pensa Enriquece, o título começa assim: como é que você se anuncia? Presta atenção porque esta introdução vai te dar toda a base para o que nós vamos falar depois. Vamos lá. Como é que você se anuncia? Lembrando que nós estamos falando sobre autoavaliação de competências. Presta atenção. O mais antigo dos conselhos é: homem, conheça a ti mesmo. Se você quiser negociar mercadorias com sucesso, você deve conhecer essas mercadorias. O mesmo se aplica à negociação dos seus serviços pessoais. Você deve conhecer todas as fraquezas pessoais, para que possa superá-las ou eliminá-las completamente. É óbvio, uma vez que você se conhece, fica muito mais fácil você trabalhar as suas fraquezas, as suas debilidades. Uma vez que você sabe onde é que você é falho, onde é que você é fraco, onde você precisa melhorar, é onde você justamente precisa trabalhar mais. Uma vez que você se esforça mais nos seus pontos negativos, você vai fortalecê-los. Aquilo que era fraco passa a ficar mais forte. E assim você diminui cada vez mais as suas falhas, as suas fraquezas e acrescenta, soma nos seus pontos positivos em relação ao mercado. Mas continuando, você deve conhecer os seus pontos fortes, de modo que possa chamar a atenção para eles, quando estiver oferecendo os seus serviços. Todas as pessoas são assim. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Nós precisamos conhecer os dois. Devemos enfatizar sempre os nossos pontos fortes, aquilo que vai acrescentar ao mercado, de alguma forma, nos seus próprios serviços, na venda dos seus próprios produtos, ou mesmo se você estiver oferecendo o seu trabalho para empresas, para terceiros. Uma vez que você conhece os pontos fortes, reforce os seus pontos fortes. E os fracos não é simplesmente ignorá-los. O que você precisa fazer é conhecê-los a fundo, para que você tome as medidas necessárias para fortalecer. Uma vez que você conhece aquilo que é débil em você, aquilo que está enfraquecido, você precisa simplesmente trabalhar para fortalecer, para diminuir as suas qualidades negativas e aumentar as qualidades positivas. Continuando. Você deve conhecer seus pontos fortes de modo que possa chamar a atenção para eles quando estiver oferecendo os seus serviços. Só é possível conhecer-se através de uma análise precisa, ou seja, a autoanálise das suas qualidades e dos seus defeitos. Para isso, muito importante, você precisa ser muito, mas muito sincero com você mesmo. As pessoas, elas podem mentir para qualquer outra pessoa, mas é uma bobagem, é uma besteira muito grande se você faz isso para você mesmo. Se você, ao olhar no espelho, você diz assim: pô, você é bom nisso, hein? Sabendo lá no fundo que você não é bom. Porque se você faz isso, você está se enganando, você está se auto-sabotando, você está prejudicando o seu futuro e eu tenho certeza que não é isso que você quer. Por isso, é muito importante que você esteja com papel e caneta para anotar todos os insights deste vídeo, desta aula. Continuando, a loucura da ignorância em relação a si mesmo
foi exibida por um jovem que solicitou um cargo de gerência a uma afamada companhia. Presta atenção nesse caso. Causou ótima impressão, até que o gerente lhe perguntou qual era o salário que ele queria. Respondeu que não tinha uma soma fixa na mente. Falta de objetivo definido. Isso está entre parênteses. Então, é muito importante. A pessoa foi para uma entrevista de trabalho e ela conseguiu chamar a atenção positivamente do gerente. O gerente fez uma pergunta que é uma pergunta básica, essencial. Quanto é que você pretende ganhar? E ele disse, não sei, não vim, isso não passou pela minha cabeça. Qual foi a postura do gerente? Então vamos avaliar como é o seu trabalho. E depois, ao final de uma semana, a gente senta e discute. Presta atenção. O gerente então replicou, pagar-lhe-emos o que vale depois de uma semana de experiência. Qual foi a postura da pessoa que estava procurando emprego? Ele disse assim, entre aspas, não aceitarei isso, disse o solicitante, porque estou ganhando mais do que isso onde eu estou empregado atualmente. Mente pequena, né? Mente pequena, porque ele não sabia de verdade qual era o seu valor. Ele não sabia de verdade qual era as vantagens que ele iria trazer para a empresa. Porque uma vez que a pessoa se conhece, ela conhece os seus pontos fortes e sabe exatamente, olha, eu vou acrescentar na sua empresa esse e esse valor. Você vai me contratar porque eu vou fazer a diferença nisso, naquilo e naquilo outro. A pessoa não conhecendo isso, ela não sabe estabelecer um preço para o seu serviço. Ela não sabe colocar preço em cima do valor que ela acrescenta na empresa. Faz sentido? Para mim faz muito sentido. Olha que vacilo. Não aceitarei isso, repetindo, disse o solicitante, porque eu estou ganhando mais do que isso onde estou empregado atualmente. Antes mesmo de começar a negociar um reajustamento de salário em seu cargo presente ou de procurar emprego em outra parte, esteja seguro do que vale mais do que esteja seguro de que vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro. Todos querem dinheiro. Mas é bem diferente valer mais. É um insight muito poderoso. Uma coisa é você desejar mais dinheiro. Outra coisa é você valer aquilo que você está pedindo. Faz sentido? Então presta muita atenção. Não adianta você querer mais dinheiro porque todo mundo quer mais dinheiro. O que você precisa fazer antes de querer mais dinheiro é oferecer, entregar mais valor. Eu sempre bato nessa tecla aqui no canal. E por que eu faço isso? Porque você precisa entender que oferecer mais é a porta de entrada para você receber mais. Primeiro você oferece para depois você receber. Se faz sentido, deixa escrito, deixa registrado aqui nos comentários. Entendi. Para que eu possa pedir mais dinheiro, eu tenho que oferecer mais valor. Deixa isso registrado, porque aí eu vou saber que você entendeu de fato, que você chegou até esse momento do vídeo e que você entendeu a essência do que nós estamos falando, tratando aqui. Continuando. Esse é estabelecido, ou melhor, pulei uma parte, suas exigências ou necessidades financeiras nada tem a ver com o seu valor. As suas necessidades não têm nada a ver, não estão ligadas ao valor que você acrescenta na empresa. Uma coisa são as suas necessidades, outra coisa é o valor que você agrega, tanto nas empresas quanto na vida das pessoas. Perdi de novo. Deixa eu aumentar a letra aqui, eu estou perdendo toda hora. Esse é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar serviços úteis, ou seja, o seu valor ele é estabelecido pela sua capacidade de oferecer serviços úteis, prestar serviços úteis, ou por sua capacidade de induzir outros a prestá-los, no caso de pessoas que têm como cargo ou por função a liderança. Uma pergunta para você. Você progrediu no ano passado? Autoanálise anual é importante na negociação eficaz de serviços pessoais, como é o balanço anual do comércio. Além disso, a análise anual deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. Diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. Você só consegue isso quando você faz uma autoanálise, uma autocrítica séria a respeito de si mesmo. Se não fizer isso, você não consegue descobrir. Vamos lá. Na vida, vai-se para diante,
fica se parado ou se retrocede. Você pensa que não? Ou você progride, ou você fica parado exatamente onde você está, ou as pessoas andam para trás. Infelizmente, a maioria das pessoas, ou elas ficam paradas na zona de conforto, ou elas retrocedem. Elas conseguem perder coisas importantes que adquiriram. Então, por favor, anote, deixe isso anotado aí nas suas anotações agora. Isso é muito importante. Não se acomode. Deixe isso registrado. Eu não posso me acomodar, porque senão eu vou acabar perdendo tudo aquilo que eu conquistei. É um passo natural para quem não progride. Ficar parado é terrível. É o primeiro passo para regredir. Se você não quer que isso aconteça, deixe isso registrado aí e comece, de fato, a mudar as suas próprias atitudes. A autoanálise anual revelará se houve progresso e se houve quanto. Revelará também algum retrocesso que eventualmente tenha ocorrido. Se você não fizer a autoanálise, você não descobre se você progrediu, se você estacionou ou se você regrediu. A negociação eficiente dos seus serviços pessoais exige que se avance, mesmo que o progresso seja lento. Não há problema em progredir de forma lenta. O problema está em ficar parado. Esse é, mais uma vez, o primeiro passo para regredir, para andar para trás. A autoanálise anual deve ser feita no fim de cada ano, de modo que você possa incluir nas resoluções do ano novo os progressos que a análise indica devam ser feitos. Faça esse balanço fazendo-se as perguntas que estão a seguir e examinando as respostas com o auxílio de alguém que não permita que você se iluda quanto à exatidão das respostas. Vamos lá então, 28 perguntas muito pessoais. Você precisa responder essas perguntas com seriedade, porque se você fizer isso, esse vídeo vai cumprir o objetivo ao qual ele foi estabelecido, que é, de fato, mudar, transformar a vida das pessoas. Presta muita atenção. Se você adquirir o livro, eu já disse, eu deixei o link do livro na descrição, você tem todas essas perguntas dentro do livro. Se você não pretende adquirir o livro, não tem nenhum problema. Eu vou fazer as perguntas devagar e você anote elas para respondê-las depois. Mas, mais uma vez, muito importante, seja sincero consigo mesmo. A única pessoa que vai se beneficiar com isso será você. Faz sentido? Vamos continuar. 28 perguntas muito pessoais. Primeira, anote. Alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo esse ano? Você deve ter um objetivo anual definido a ser atingido como parte do seu objetivo principal na vida. Lembre-se, essas perguntas elas devem ser respondidas ao final de cada ano. Então você vai olhar para trás, vai fazer uma retrospectiva e vai responder: eu alcancei os meus objetivos que eu estabeleci para mim mesmo este ano? É uma maneira de você se autoanalisar. Segunda pergunta: prestei o serviço da melhor qualidade de que fui capaz ou poderia ter melhorado em alguma parte desse serviço? Eu fui realmente o melhor naquilo que eu me predispus a fazer? Eu entreguei o meu melhor? É uma pergunta e você precisa ser uma pessoa muito honesta para dizer: não, eu poderia ter feito melhor, mas não fiz. Eu poderia ter acordado mais cedo e ir dormir mais tarde, mas não, eu preferi. A minha opção foi dormir até mais tarde e parar mais cedo. Pessoas que têm esse tipo de mentalidade, geralmente, elas perdem o que elas conquistaram, se é que elas chegam a conquistar alguma coisa. Então, muita atenção nisso. Por isso que esse questionário é tão importante. Terceira pergunta. Prestei a maior quantidade de serviço que fui capaz? Agora estou falando em termos numéricos. Enquanto na pergunta anterior eu falo sobre qualidade, eu falo sobre o melhor de mim mesmo, nesse segundo é um número de serviços. Eu prestei uma quantidade suficientemente grande de serviços para que eu pudesse alcançar os meus objetivos? Eu estou falando em termos numéricos. Eu aumentei o meu número de clientes, por exemplo? Número 4. O espírito de minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo? Ou seja, você é uma pessoa que ajuda a resolver problemas ou você é uma pessoa que enfatiza os problemas? É muito importante. Número 5. Permitir ao hábito da procrastinação que diminuísse minha eficiência e assim, até que ponto?
Ou seja, você é de fato uma pessoa proativa, que resolve, ou você é uma pessoa que deixa para depois? Ah, vou deixar para depois, vou procrastinar. É claro, ninguém diz isso, né? Vou procrastinar. Mas é algo que surge meio que encoberto por outras situações, né? Você sabe que precisa fazer algo, mas você acaba colocando outras situações ou problemas que também precisam ser resolvidos, mas esses são problemas de menor importância. Você coloca os de menor importância na frente dos problemas de maior importância, e isso também é procrastinar. Tem um problema para resolver? Vá lá, resolva, acaba com isso, fica livre e bola para frente, vida que segue. Número 6. Melhorei minha personalidade e, se assim foi, de que maneira? Você se tornou uma pessoa melhor? Pessoa, você mesmo, você se tornou uma pessoa melhor ou você continua o mesmo de 5, 10 anos atrás? Faz muita diferença a resposta a essa pergunta. Número 7. Fui persistente em seguir meus planos até completá-los? Consistência, persistência. Se você não é uma pessoa consistente, se você não é uma pessoa persistente, é muito fácil de você se perder pelo caminho e começar a perder coisas que você já adquiriu. Então, muita atenção e sinceridade ao responder essa pergunta. Número 8. Tomei decisões com rapidez e de caráter definido em todas as ocasiões? Você é uma pessoa que decide rápido ou você é uma pessoa que custa tomar uma decisão? Isso também faz muita diferença. Número 9. Permitir que um ou mais dos 6 temores básicos diminuísse a minha eficiência. Nós já falamos sobre esses temores básicos, estão nos vídeos anteriores. Presta muita atenção, volta aos vídeos, volta para que você possa entender quais são, não vou falar sobre eles aqui, mas não tenha medos, não tenha medo. Geralmente pessoas que têm medo de alguma coisa é porque elas não dominam ou não têm determinada habilidade que vai lhe dar segurança para superar aquele medo. Procure nos vídeos anteriores para você encontrar quais são esses medos básicos que você precisa superar. Número 10. Fui cauteloso demais ou cauteloso de menos? Você é uma pessoa precipitada que age por impulso ou você é uma pessoa que, como eu disse, ela é extremamente amedrontada, extremamente cautelosa? Todos os dois extremos são muito perigosos. Você tem que ser uma pessoa equilibrada e decidida. Decidiu, segue em frente e vai dar tudo certo. Número 11. Minhas relações com os meus companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente? Aqui estamos falando sobre espírito de corpo, espírito de equipe. Você sabe trabalhar em equipe, você é uma pessoa que agrega, ou seja, de novo, você é uma pessoa que está lá para resolver o problema ou você está lá para gerar problemas? Muito importante essa pergunta, responda com sinceridade, porque a única pessoa que vai ganhar será você mesmo. Pergunta número 12. Dissipei alguma energia por falta de concentração de esforço? Eu dissipei energia ou eu focalizei a energia? Eu trabalho sempre com foco ou eu trabalho querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, pulverizando a minha energia e não fazendo nada com perfeição? Perfeição, essa palavra não existe, né? Perfeito é só Deus. Mas com excelência. O que é fazer com excelência? É sempre oferecer, dar o seu melhor naquilo que você está desempenhando. Pergunta número 13. Fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos? Fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos? Pergunta de número 14. De que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços? De que maneira eu melhorei a minha capacidade de prestar serviços? Você fez cursos durante o ano, você ganhou novas habilidades, você se tornou um profissional melhor na sua área, no seu nicho? Número 15. Fui intemperado em alguns dos meus hábitos, principalmente hábitos ruins. Você precisa eliminar hábitos ruins e trocar os hábitos ruins por hábitos bons. Eu venho assim falando sobre isso em vários vídeos aqui no canal. Todas as pessoas, todos nós somos pessoas de hábitos. Mas os hábitos eles se definem em apenas dois. Ou são hábitos bons ou são hábitos ruins. Elimine os seus hábitos ruins e intensifique os seus hábitos bons.
Como é que eu elimino um hábito ruim? Você vai trocar por um hábito bom. Por exemplo, pessoas que não gostam de se exercitar, têm preguiça, isso é um hábito. Ela se adaptou, ela se habituou a ter uma vida parada. Ela se habituou, por exemplo, a chegar em casa, simplesmente trocar de roupa ou tomar um banho e ir para frente da televisão assistir filmes, assistir séries. Isso é perda de tempo, isso é um hábito ruim. O que você precisa fazer? Chegou em casa, troque de roupa e vá fazer uma caminhada, saia de bicicleta, vá fazer uma corrida em volta do bairro, enfim, vá trocar esse hábito ruim, que é o fato de você não gostar de se exercitar, por um hábito bom, que é o exercício. Você vai começar com exercícios mais leves, exercícios mais tranquilos, e depois você vai pegando exercícios que te exigem mais do seu corpo, te fazem suar mais, porque isso se transforma em saúde para você. E a pergunta é, você foi intemperado em um dos seus hábitos? Pessoas que gostam de ler, por exemplo, é um excelente hábito. É um excelente hábito. Mas pessoas que passam 24 horas lendo, elas são intemperadas, elas não conseguem ter o equilíbrio. Então elas trocam, por exemplo, horário de produtividade por leitura. É claro que existe o ócio produtivo, é o que eu chamo de ócio produtivo, o ócio onde você está acrescentando, né? Você está ali, entre aspas, aos olhos das outras pessoas você está perdendo tempo, mas na verdade você está estudando para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Claro que isso você pode fazer durante o horário de trabalho, mas se você está lendo, por exemplo, uma leitura, um romance qualquer, você está simplesmente perdendo seu tempo. Então, é muito importante você colocar a sua energia naquilo que vai fazer a diferença. Vamos lá. Pergunta de número 16. Expressei aberto ou secretamente qualquer forma de egoísmo? Egoísmo mata. Egoísmo mata as pessoas. Sabia? Aí, o egoísmo é uma das piores falhas de caráter que alguém pode ter. Egoísmo é a pessoa que não divide, que não compartilha nada que ela tem, que ela pensa ter ou pensa possuir. Porque tudo que nós temos e possuímos é passageiro, só está nas nossas mãos por um tempo. Porque tudo muda de mãos, mais cedo ou mais tarde. Se não acontece isso, perece com o tempo. Deixa isso anotado. O egoísmo é uma péssima característica da pessoa, da personalidade. Se as pessoas são egoístas, elas estão fadadas em algum momento da vida ficarem completamente sozinhas. Então essa pergunta é muito importante, deve ser respondida. Pergunta de número 17. Minha conduta para com os meus companheiros levou-os a respeitar-me? Eu sou uma pessoa que acrescenta na vida dos outros ou sou uma pessoa que retira da vida dos outros? Se você acrescenta, você vai ser sempre uma pessoa respeitada, você vai ser sempre uma pessoa querida. Mas se você retira, o egoísmo faz com que a pessoa retire de outras pessoas a oportunidade de desfrutar daquilo que você tem, seja de conhecimento, seja das suas finanças, seja dos seus pertences, livros, por exemplo. Existem pessoas que são tão egoístas, que não gostam de emprestar livros. Sabia que essa é uma cara? Livro é um objeto. Livro é um objeto tão barato. Livro, você chega numa livraria, 30, 40, 50 reais, você compra qualquer livro. O que você faz com 50 reais? Tem gente que se apega a livros de tal forma que não emprestam. Não emprestam. Então, toma bastante cuidado e se policie para se tornar uma pessoa mais agradável, uma pessoa que vai fazer falta se não estiver presente. Tem muita gente que não faz falta. Ela estando, ela existe até uma situação de causar desconforto em outras. Você precisa ser uma pessoa querida, amada, desejada. A sua presença tem que ser sempre desejada. Então, toma bastante cuidado. As pessoas te respeitam ou não? Elas querem ou não a sua presença? Pergunta de número 18. Vou me acelerar um pouco mais para o vídeo não ficar grande demais. Minhas opiniões e decisões se baseiam em adivinhações ou na exatidão de análise e raciocínio? Pessoas que geralmente planejam, elas têm tudo estrategicamente colocado no papel, o passo a passo do que ela precisa fazer, são pessoas que têm mais resultado na vida. Aquilo que não pode ser mensurado, aquilo que não pode ser conhecido por números, não é possível fazer uma análise se vai funcionar ou não. Você fica muito sujeito à sorte. Então presta muita atenção nisso.
Coloque os seus planos e estratégias no papel e faça acontecer. Não se desvie do planejamento. Pergunta de número 19, eu espero que você esteja anotando. Segui o hábito de fazer um orçamento de meu tempo, despesas e rendas? E seguir rigorosamente esse orçamento? Seguir o hábito de fazer um orçamento do meu tempo? Olha, isso é muito importante. Pessoas que não se planejam, que não planejam o seu dia, geralmente chegam ao final do dia com a nítida sensação de que eles não conseguiram fazer nada. Se isso acontece com você, é porque você não está colocando as suas tarefas no papel e não está seguindo essas tarefas passo a passo. Comece a fazer isso. Então, a falta de organização é um hábito. Troque esse hábito ruim por um hábito bom, que é a organização. Sabia disso? Deixa isso registrado. A falta de organização é um hábito ruim e eu preciso substituir esse hábito ruim por um hábito bom, que é a organização. Pergunta de número 20. Quanto tempo dediquei a esforços inúteis que poderia ter aproveitado melhor? Esta é ótima, né? Quanto tempo dediquei a esforços inúteis, que você ficou perdendo tempo em coisas que você sabia, no fundo você sabia, que não iam resultar em nada, mas ainda assim você se decidiu por permanecer fazendo aquilo que você não deveria ter feito, né? Ficou perdendo tempo, tão somente isso. Pergunta de número 21. Como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem? Olha só, você está no final do ano e você está fazendo uma análise de coisas que ficaram para trás e essa pergunta é essencial. Número 21. Como reorganizar meu tempo e mudar os meus hábitos de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem? É muito importante que você saiba a resposta para essa pergunta. Como é que você vai se organizar? Quais hábitos você precisa mudar para que você possa ter mais resultados, maximizar melhor o seu tempo? Porque todos nós temos 24 horas. Uma vez que você não sabe o que fazer, uma vez que você não sabe o que precisa ser melhorado em você, a sua chance de continuar no erro ela é muito grande. Você precisa evitar isso. Como? Fazendo uma análise pessoal muito sincera a respeito das suas próprias falhas, das suas condutas e dos seus hábitos. Faça isso, porque vai acrescentar muito valor em você mesmo. Pergunta de número 22. Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? Olha só que pergunta delicada, hein? Sou culpado, ou seja, no fundo, a responsabilidade é única e tão somente sua. Apagou minha tela, volta a minha tela. Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? Comentar o quê? Né? Se você se sente culpado, você precisa eliminar essa culpa. Como? Você elimina aquilo que você faz ou que você fez, não deixa acontecer mais e que te incomoda. Porque uma coisa que você nunca pode negociar são os seus conceitos, é a sua moral, é a sua dignidade. Sempre que você for contra aquilo que você acredita, sempre que você for contra aquilo que você considera certo, justo, moral, digno, tá? Sempre que você for contra essas questões, você sempre vai se sentir culpado por isso. Então, nunca ultrapasse os seus próprios limites. Deixa isso registrado porque é muito importante. Eu nunca posso ultrapassar os meus limites de dignidade, de moral, de justiça. Beleza? Vamos lá. Número 20. Essas perguntas são ótimas. Você já parou para pensar? São excelentes. E ainda estamos na 23. 23. De que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? Aqui, a análise é muito interessante. De que maneira, olha só, você está descobrindo aquilo que você fez de melhor para você replicar, para continuar ganhando sempre mais e trabalhando cada vez melhor. Presta atenção, número 23. De que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? Ou seja, você ofereceu mais do que aquilo que você cobrou. É esse sempre o raciocínio, a mentalidade de pessoas que alcançam muito sucesso na vida. Elas sempre querem entregar mais do que aquilo que lhes pagam. Então, este é o segredo. Essa pergunta de número 23, ela precisa ser respondida porque você vai encontrar em você mesmo o caminho para o sucesso. Pergunta de número 24. Fui injusto para com alguém? E se o fui, de que maneira? Essa pergunta
ela tem muita ligação com a pergunta de número 22. Sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? A injustiça, quando nós somos injustos com outras pessoas, é uma situação que nos traz culpa, que nos traz desconforto. Pergunta número 24, ela está muito ligada. Olha só, fui injusto com alguém e se o fui, de que maneira? Para que você, reconhecendo a sua injustiça, não faça essa injustiça de novo. Não deixe ela se repetir. Muito boa e importante a pergunta número 24. Veja bem, tudo aqui é no sentido de tornar você uma pessoa melhor. Então, seja sincero e responda todas essas 28 perguntas. Pergunta de número 25. Se fosse eu o comprador dos meus serviços esse ano, nossa, essa pergunta vai te pegar pelo tornozelo, hein? Se fosse eu o comprador dos meus serviços esse ano, estaria satisfeito com a minha aquisição? Veja bem, troque de lugar. Você não é mais o prestador de serviço, mas você é a pessoa que está comprando, adquirindo o serviço. Se você tivesse adquirido o mesmo serviço que você presta, com a mesma qualidade, no tempo que você entrega, você estaria satisfeito com o resultado ou não? Essa pergunta é uma pergunta-chave que abre muitas portas. Eu costumo dizer que existem perguntas que são verdadeiras pedras preciosas, chaves de sabedoria. Essa é o tipo de pergunta que realmente cumpre esse papel. Vou repetir, número 25. Se fosse eu o comprador dos meus serviços esse ano, estaria satisfeito com a minha aquisição? Vamos trocar aqui serviços por produtos também. Os produtos que você oferece têm a qualidade prometida? As pessoas alcançam o resultado que você diz que elas vão alcançar ao consumir os seus produtos? Muito importante para saber se você vai continuar tendo sucesso ou se foi simplesmente aquele sucesso momentâneo, passageiro, que não vai se repetir porque as pessoas que adquiriram, seja o seu trabalho, seja o seu serviço ou o seu produto, não gostou daquilo que ela adquiriu. Ela comprou uma vez só. Será que tem vantagem nisso? Claro que não. Então, muita sinceridade nessa pergunta também. 26. Estou seguindo a vocação certa? E se não, por que razão? Olha, vocação é realmente aquilo que você faz de melhor. Quando você faz de melhor, quando você faz com excelência aquilo que você faz de melhor, aquilo não te causa peso, você não tem uma sensação de estar trabalhando, só traz pontos positivos para a vida da pessoa. E, consequentemente a isso, se você está fazendo o que você gosta, se você segue a sua vocação, poxa, eu nasci para fazer isso, eu nasci para tocar piano. Se você tira dessa sua vocação o seu sustento, você pode ter certeza na vida que você nunca vai ter a sensação de trabalho, você nunca vai se sentir cansado a ponto de dizer assim, não, eu não quero mais isso para minha vida. Pelo contrário, porque você vai fazer, geralmente quem segue a vocação faz o que ama. E quem faz o que ama geralmente faz bem feito, porque aquilo, antes de ser para outro, é para ela mesma. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Então, se está trazendo satisfação pessoal, se você está amando aquilo que você está fazendo, você pode ter certeza que você vai ter muito mais chance de sucesso e alcançar todos os objetivos que você estabeleceu. Vou repetir a pergunta. Eu estou seguindo a vocação certa? Porque quem não segue a vocação geralmente trabalha em serviços, trabalha oferecendo produtos que não gosta, que não se identifica. E isso traz para a pessoa um peso muito grande, traz tristeza, traz insatisfação pessoal, só traz coisas ruins. Então, muita atenção. Você está fazendo o que você verdadeiramente gosta, que você sabe que nasceu para fazer, ou você está simplesmente realizando o sonho de outras pessoas? Ou você está simplesmente seguindo a vida, deixando a vida te levar, como diz a música, por causa das circunstâncias, por causa do dinheiro. Será que dinheiro é tudo? Dinheiro não é tudo. Presta atenção e deixe isso anotado. Dinheiro não é tudo, tá? Porque não adianta nada. Eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa ganhar muito dinheiro, ficar muito bem de vida, muito bem colocada, ficar milionária e ter que gastar toda a sua fortuna com medicação, com hospitais, com tratamentos médicos, psiquiátricos, psicológicos. Muita atenção a isso. Pergunta de número
27. O comprador dos meus serviços ficou satisfeito com eles? E se não, por que razão? Essa pergunta também está muito relacionada à outra que eu fiz aqui. Com a 23, diz assim, de que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram? Não, não é essa. Teve uma outra pergunta. Bom, mas está aqui, né? Mas enfim. 27. O comprador dos meus serviços... A pergunta é aquela que se eu tivesse comprado, tá logo aqui, se o comprador... 25. Se o comprador dos meus serviços esse ano, se eu fosse... Gente, que bagunça que eu estou aprontando, hein? Pergunta de número 25. Se eu fosse o comprador dos meus serviços, eu estaria satisfeito com essa aquisição? Pergunta de número 27. O comprador dos meus... Agora é o lado contrário. Você faz algum tipo de avaliação do cliente, de satisfação do cliente com relação à prestação dos seus serviços ou dos produtos que você vende? Se você não faz, você não vai saber responder essa pergunta. E ela é essencial para garantir a qualidade dos seus serviços ou produtos ao seu consumidor. Presta atenção e responda essa pergunta. Se não este ano, tá, no ano que você estiver fazendo a avaliação, você precisa responder ao final do ano seguinte. Porque aí você já teve tempo suficiente para introduzir no seu negócio uma análise da satisfação dos seus clientes. Isso é muito importante, porque um cliente satisfeito, ele vai sempre indicar o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto para outras pessoas. Um cliente satisfeito traz 10 novos clientes. Um cliente insatisfeito traz 100, ou melhor, não traz nenhum cliente para o seu negócio. Eu quis dizer que um cliente insatisfeito, ele vai te prejudicar. Ele vai falar que você trabalha mal, o seu produto é ruim para 100 pessoas ou mais. Então, muita atenção nisso. Você tem sempre que procurar a satisfação dos seus clientes. O comprador dos meus serviços ficou satisfeito com eles, e se não, por que razão? Pergunta de número 28, e aqui nós terminamos esse vídeo. Qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? Tire essa média com justiça e fraqueza, fazendo-a verificar por alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão. 28, repetindo a pergunta. Qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? O que você precisa fazer é encontrar uma pessoa em quem você confia e perguntar para essa pessoa se você está com hábitos corretos, com hábitos que você... É claro que tem que ser uma pessoa que já conheça também. Você não vai pedir esse tipo de opinião para uma pessoa quebrada, para uma pessoa que não tem resultado, para uma pessoa que você não confia, para uma pessoa que você sabe lá no fundo que de alguma forma ela tem inveja de você. Então você tem que procurar uma pessoa, tem que encontrar. Isso é uma joia preciosa. Uma pessoa que acredita em você e quer ver o seu sucesso. Isso pode ser a sua mãe, isso pode ser o seu pai. Geralmente pai e mãe, né, são pessoas assim que pelo fato de terem um amor especial por nós, geralmente, enfim, pode ser que aconteça, né? Pode ser que o pai e a mãe eles sejam sinceros, mas na verdade, na grande maioria das vezes eles vão tentar de alguma forma não serem muito diretos, muito sinceros, por medo de te entristecer. E você não pode ter medo dessa pergunta, dessa resposta. Você tem que buscar dessas pessoas a resposta para a seguinte dúvida, seguinte pergunta. Qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? Quais são os princípios fundamentais do sucesso? Você é uma pessoa que planeja? Você é uma pessoa que segue em frente, persistente, consistente naquilo que precisa ser feito? Você é uma pessoa de hábitos bons ou hábitos ruins? Você sabe trabalhar com dinheiro? Você lida bem com dinheiro ou todo o dinheiro que chega nas suas mãos você perde? Você é uma pessoa que está disposta a andar uma milha? Todos esses são princípios fundamentais do sucesso. Você é uma pessoa que está disposto a andar uma milha a mais para pagar o preço? Porque veja bem, tudo nessa vida tem um preço. Ou você paga o preço do fracasso ou você paga o preço do sucesso. Mas a verdade é, qual preço você está disposto a pagar? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Trouxe aqui para você essas 28 questões de autoanálise que vão te ajudar, com certeza, a se tornar um profissional melhor
independentemente da sua área de atuação. Espero que você tenha gostado. E se gostou, se você chegou até aqui, deixa um comentário, deixa escrito aqui embaixo na área de comentários. Eu cheguei até o final e eu vou responder, vou interagir com você. Deixa o seu like também, se inscreva no canal, porque muito mais vem por aí, aulas como essa, aulas profundas, que de fato vão ao centro da questão e resolvem os problemas para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Muito obrigado por sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!